O Dutra tem a oportunidade agora, mais uma vez, do Avaí dar uma melhora na tabela de classificação, enfrentando um adversário que está aí na mesma região, né? Como é que vocês estão se preparando para enfrentar o Atlético na quinta? É um confronto direto, né? O Atlético, apesar da vitória deles ontem, está ali bem próximo. É um jogo que a gente tem que ser muito inteligente e não deixar a ansiedade, né, tomar conta de... Às vezes a gente não sabe o que pode acontecer no começo do jogo, então a gente tem que estar bem organizado. Acho que nosso padrão de jogo, nosso estilo de jogo não vai mudar. O Claudinei deve fazer só a mudança do Juan ali. Então o pensamento é esse, ir para lá para pontuar, porque o nosso time cresceu muito na competição e dar sequência nesses bons jogos. Você lembrou esse fato do Atlético ter vencido o Vasco ontem, ter saído da zona do rebaixamento e ter colocado o principal rival dele, o Curitiba, nas 4 últimas posições. Isso, de certa forma, dá uma animada no Atlético, porque mais um resultado positivo faz ele se distanciar ainda mais desse grupo ali da zona do rebaixamento. Você acredita que até essa postura do Atlético pode ser diferente com essa vitória de ontem? Eu lembro do Atlético dentro de casa, aquele time bem agressivo, com muita pressão na bola, né? Aqueles que eles vão fazer a mesma coisa. Os torcedores devem estar, né, não devem estar com muita paciência, apesar da vitória. Então a gente estando bem organizado, né, uma coisa que não acontece muito, nosso time tomar gol no começo, aconteceu contra o Palmeiras, né, mas acho que acredito que mérito deles até. Então se a gente estiver bem compacto ali, com as linhas bem feitas, dificilmente eles vão entrar e aí os passos vão começar a acontecer. Talvez a paciência lá não vai ser tão grande com os jogadores, a gente pode encaixar nosso jogo. O Dutra, até por isso que você citou, né? O Avaí não está acostumado a sofrer gols no começo. E a forma do Avaí jogar, aquela forma reativa, de esperar um pouquinho mais o adversário para depois contra-atacar, você acredita que quando o Avaí sofre o gol no começo, fica mais difícil para buscar o resultado justamente pela forma de jogo que o Avaí tem? Ele tem um pouco, né? Porque a gente tem uma estratégia de jogo. A partir que sai o gol, a gente tem que mudar. É uma coisa que é automática, né? Nós jogadores, como treinador, sabem que não adianta, né? Lógico, sem se desorganizar, uma coisa que o Claudinei ele sempre coloca pra gente. É um time desorganizado, toma 2, 3, 4, uma coisa que não aconteceu contra o Palmeiras, mesmo com 9, ficou 2 a 0, a gente até no segundo tempo começou a chutar mais no gol. Foi uma situação que, apesar de ter um jogador a menos, nosso time, mesmo tomando 2 gols, não desorganizou. Então é um ponto forte do nosso time e, cara, todo time é mais difícil quando sai atrás. No brasileiro, que é muito qualificado, se jogar contra o primeiro, contra o último, é muito difícil, né? É um campeonato muito disputado, então a gente tem que tomar mais cuidado, principalmente no começo do jogo, para não acontecer. Esse fato de o time ter tomado o gol logo com 10 minutos, né, coisa que não acontece no Avaí, mas outro fato que chamou a atenção também no jogo do Palmeiras é que o Avaí, quando era até um pouco melhor em campo, pelo menos uma avaliação nossa, acabou tomando o segundo gol, deu um pouquinho de espaço, né, e aí acabou tomando o segundo gol. Como é que você tem que trabalhar para que esses pontos aí não se repitam daqui por diante? Cara, eu não acho que deu espaço, né? Eu acho que do outro lado tem jogadores de qualidade. Do mesmo jeito que às vezes eu pego uma bola, os nossos jogadores assim quebram a linha, fazem uma jogada que não estão esperando, né? No lance do Cruzeiro, eles estavam melhor no jogo, a gente foi e achou um gol, né? Porque foi erro deles, acho que foi mais mérito nosso. Um cruzamento com 3, 4 na área, a bola acabou vindo na minha direção ali e tudo. Então, jogando contra o Palmeiras, contra Flamengo e Corinthians e todos os clubes, sempre vai ter um outro jogador que pode pegar a bola ali e quebrar, né? E o Dudu estava um dia muito feliz, o Guerra, todos os jogadores do ataque ali praticamente não erravam, né? Dificultou o campo, acho que também estava muito rápido, nosso time não está acostumado, não é uma desculpa, mas a gente tentava chegar, eles já davam 1, 2 toques ali no campo deles, que estão com aquela... Mas assim, já tem um costume entre jogadores rápidos, então assim, acho que esse ponto aí dificultou um pouco, cara. Acho que não sei se alguém falou alguma coisa, mas eu que estava ali dentro senti que o domínio deles, eles não erravam praticamente, a gente estava demorando às vezes a adaptar, né? São coisas que fazem muita diferença, ainda mais contra um time contra o Palmeiras. O Dutra, o Judson ontem até citou que o time do Atlético, pelo que ele observou em alguns momentos de uns jogos que ele assistiu, é de um time bem rápido, um time que tem uma certa juventude, que utiliza a velocidade como característica principal. E o Avaí tem essa característica da transição um pouco rápida, né, com jogadores velozes. No teu caso, por exemplo, o caso de um toque de bola um pouco mais rápido para chegar no ataque e no contra-ataque. Você acredita que vai ser um jogo com característica de velocidade, aquela do Atlético tentar na velocidade e o Avaí contra-atacar na mesma moeda? Eu acredito que sim, eu não sei o time que vai jogar lá. Ontem eu assisti o jogo contra o Vasco, eles tiveram essa mesma postura de defender e sair nos contra-ataques. Eles têm também uns jogadores que cadenciam mais ali no meio, mas é um time perigoso, né? É difícil falar de qualquer time aqui que não tenha um ponto bem forte.
né, na Série A. Então, cara, é um jogo de poucos erros, é isso que eu falo, é um jogo de poucos erros e que volte a ser como estava acontecendo nos últimos jogos, as poucas chances a gente consiga fazer os gols. O que muda para ti com a entrada do Rômulo, né, com a ausência do Juan que está suspenso? Não muita coisa, para mim não muita coisa, eu acredito que eu vou continuar na mesma posição, fazendo ali a beirada, né? Acho que muda talvez um pouco a característica, a gente vai ter 2 jogadores mais até para contra-ataque, né, de velocidade, o Juan é um jogador que cadencia mais um meia, né? Então acho que nessa postura de contra-ataque pode encaixar. Você falou algumas rodadas, se eu não estou enganado, que estava se adaptando, né, a esse esquema, se jogando um pouco mais aberto, até porque o Claudinei já tinha mencionado que você tinha conversado com ele, que esse estilo de jogo talvez não te favorecia tanto. Como é que está sendo a conversa com ele, com os jogadores ali da posição também, para você estar atuando um pouco mais pela beirada e não centralizado? Fala a verdade, a gente não falou mais. Foi uma vez só e as coisas começaram a acontecer, acredito que ele deve estar gostando, porque ele não falou mais. E eu estou tendo que me adaptar, né? Principalmente mentalmente, que é uma coisa que, para quem é atacante, você vê às vezes o lateral passando lá e você não quer ir atrás dele, mas fala, não, profissionalismo, né? Minha função tática é aquela, então vamos lá. E, pô, mas eu fui premiado com gols, né, cara? Então isso me deu uma alegria de jogar ali. Mudou um pouco do meu pensamento. Se você me perguntar onde eu quero jogar, não vou falar agora, mas talvez eu prefira jogar perto do gol. Mas no momento, eu não estou aqui para falar de posição. Eu acredito que eu tenho me adaptado bem, né? Acho que os jogos, acredito que tanto fisicamente como tecnicamente eu estou conseguindo ajudar o time. Então é ir estudando o adversário, aprendendo a jogar nessa posição que eu jogava quando era bem novo. Voltar a acostumar, principalmente fortalecer mentalmente para aguentar o jogo todo ali. E esse jogo com o Atlético Paranaense num campo de grama sintética, né? O Avaí alterou a programação para que vocês possam até fazer um trabalho lá no palco da partida para ter essa adaptação. Isso é bom? É muito diferente? Eu nunca nem vi o campo do Atlético Paranaense, só na televisão, né? Não tenho ideia de como que é. Então é muito importante a gente ter pelo menos uma hora ali para entender, dominar a bola. É o que eu falo do jogo do Palmeiras, assim, a bola estava muito rápida. É uma coisa que eu não joguei um jogo ainda aqui num campo daquele jeito, ele está bem rápida mesmo. Esse jogo eu não sei, talvez a bola fique mais lenta, né? Depende. Então acho que é bem importante essa adaptação, porque tu não pode errar, né, na Série A. 1, 2 vitórias, às vezes a gente já teria saído nessa situação e aí ganha uma, acaba perdendo. Então qualquer detalhe que a gente possa estar preparado vai ajudar muito. Nesse primeiro turno o Avaí teve 2 sequências fora de casa, né? E agora vai para a terceira e o Avaí teve uma sequência em casa com 2 jogos seguidos. Tem aquela questão de a tabela dificulta para o Avaí, mas se o Avaí conseguir os resultados fora de casa no primeiro turno, o segundo turno fica mais fácil porque fica ao contrário, né? Tem mais jogos em casa do que fora. Agora tem essa sequência de 2 jogos, o primeiro o Avaí não conseguiu vencer, mas tem o jogo com o Atlético para quem sabe trazer os 3 pontos. É mais ou menos por aí para fazer diferente das outras sequências que o Avaí teve fora de casa e melhorar a posição na tabela também? Sim, né? Na teoria, né? Em casa é mais fácil, fora é mais difícil, mas a gente sabe que não é assim. Lógico que jogar aqui, não tem um desgaste de viagem, o torcedor com a gente é sempre melhor, né? Mas nosso time parece que jogando fora também já conseguiu grandes resultados, então pra gente não muda tanto, eu falo mentalmente, a casa ou fora. A gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe da dificuldade de cada jogo e, bom, o Atlético é um jogo que a gente acredita que todo mundo queria, né, que fosse até agora, porque a gente está bem próximo, é uma chance de já encostar neles ali, não sei a questão de saldo como está hoje, então, cara, quinta e domingo são 2 jogos aí que podem mudar muito a nossa situação na competição. Ô Dutra, nessa questão do time sair dessa situação incômoda e garantir essa permanência na Série A do Brasileiro, para garantir mais 10 vitórias, aí o time garante essa permanência em 21 jogos que tem aí para fazer. 9, quem sabe dá, mas aí já vai depender daquela régua baixar um pouquinho para 44, 43. Vocês estão falando sobre isso? De alguma forma isso está preocupando? A gente fala, né? A gente tem que estar ciente de tudo que acontece. Só que não adianta a gente sair agora e no final da competição a gente cair e ser surpreendido e voltar para a zona. Então acho que os resultados começaram a acontecer de 3 semanas para cá, 4 semanas para cá, então nosso time vem numa ascensão.
Eu acredito que é bem positivo, talvez a gente não começou tão bem como a gente esperava, mas é muito melhor a gente agora pegar essa sequência boa, né, e continuar disputando a cada jogo com o nosso padrão bem definido, do que a gente começasse muito bem, né, e agora o nosso time não conseguiu encaixar mais, com dificuldade, e aí começa o desespero, né, começa a achar que tudo está errado, e acredito que o nosso time está bem equilibrado nesse momento para continuar subindo. Fechou. Valeu?